Quando eu criei esse canal, eu sempre recebia algumas mensagens de membros da CCB que me assistia, falando assim: "Irmão Rafael, você pode criticar a CCB, a sua doutrina, o ministério, os testemunhos e até a palavra, mas não fala do nosso Deus, não." Então, os membros da CCB pediram que eu evitasse fazer críticas ao Deus da fé deles, ou seja, o Deus a qual eles acreditam e cultuam. Mas é assim, eu não prometi nada, então é chegado o momento de mostrar a diferença entre o Deus da Bíblia para o Deus da CBB. CBB não é CCB. CBB é nome de cesta básica, né? Então, por que eu vou fazer isso? Vou falar em forma de pregação. Porque, infelizmente, muitos irmãos da CCB têm uma ideia ingênua que o Deus a qual eles estão servindo é o mesmo Deus da Bíblia. Vou falar uma coisa aqui. Se o Deus da CCB fosse o verdadeiro, eu não teria saído desse sistema religioso. Se pelo menos o Deus dessa igreja fosse o mesmo Deus de Jesus Cristo, eu ficaria ali suportando tudo que eu passei, e ainda aguentando esse ministério corrupto e hipócrita. Não sairia não. Mas felizmente, né, como quase 99% da CCB pertence ao pai da mentira, né? Eu vou citar aqui nesse vídeo as principais diferenças entre o Deus da Bíblia para o Deus da CCB. Assim, somente um resumo, porque senão fica muito cansativo, né? Bom, a primeira diferença entre o Deus da Bíblia para o Deus da CCB. O Deus da Bíblia, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Já o Deus da CCB, ele precisa de um local físico para poder habitar e também se manifestar. O Deus da Bíblia, a sua palavra, ou seja, quando ele precisa se comunicar com os seus, ele envia a sua mensagem direto do céu. Um exemplo disso, antes da conversão do apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, Deus resolveu ter um encontro com ele. Então, aí a voz conversou com Paulo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Então, ali, naquele momento, o Deus do céu, ou seja, o Deus da Bíblia, ele mostrou que ele tem voz. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode, ele faz acontecer.
Ele não é surdo, cego e mudo igual o Deus da CCB. O Deus da CCB, ele precisa de uma grande jogada, ou seja, de um monte de coisa para poder se comunicar com o seu povo. Parece índio, né? Então, o Deus da CCB, ele precisa de um culto litúrgico, um homem com uma conduta duvidosa e um falso ministério. Aí depois de um ritual que é uma mistura de bibliomancia com espiritismo, prática condenada pela própria Bíblia. Aí, depois disso tudo, ele começa a falar ali. E a sua palavra, a palavra do Deus da CCB não vale nada. Ele só profere mentira. Ele fala, mas não cumpre. É um mentiroso. O Deus da CCB, quando ele vai falar com o seu povo, as pregações são egocêntricas. Ou seja, pregações é um Deus pessoal, né? Um Deus que está preocupado com as coisas dessa vida. É bem diferente do Deus bíblico. Outra diferença do Deus da Bíblia para o Deus CCB. Então, o Deus da Bíblia, ele é dono do ouro e da prata. Não é ele que precisa de nós. Nós precisamos dele e ele nos dá todas as coisas. Já o Deus da CCB, ele precisa de dinheiro, ele é pobre, necessitado. Precisa de dinheiro. Então, o Deus da CCB precisa que os servos inúteis trabalhem, ou seja, sue para poder conseguir o dinheirinho, né, suar, e levar lá para ele pagar as suas contas pessoais. Agora, essa característica aqui que difere o Deus da Bíblia para o Deus da CCB, poucos cristãos conhecem. Qual que é? Então, o Deus da Bíblia, ele odeia cultos litúrgicos e hinos com melodia. Isso está registrado no livro de Isaías e também no livro de Amos. Já o Deus da CCB, ele gosta de culto litúrgico, hinos maçônicos com mensagens subliminares, outra diferença, essa aqui, meu irmão, outra diferença para o Deus da Bíblia, para o Deus da CCB. Então, o Deus da Bíblia, ele, após escolher os 12 homens para fazer parte do seu ministério, ele deu poderes sobrenaturais para eles. Exemplo, a sombra de Pedro curava. O Espírito Santo revelava coisas para Pedro. Pediram dinheiro para Pedro, Pedro falou: não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quer dizer, prodígios, inúmeros prodígios. Elias, homem de Deus, quando os soldados do rei foram lá tentar prender ele, chamaram Elias de homem de Deus. Aí ele deixou para que Deus respondesse essa questão. Ele falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti até os 50. No mesmo momento o fogo desceu e matou aqueles homens, consumiu com tudo. Já o Deus da CCB, o ministério a qual
ou representa, esses homens não têm poder eclesiástico nenhum. São vasos de desonra. Não consegue curar um paralítico, fazer o cego voltar a ver, o surdo e mudo a falar. Uma vergonha. Na CCB, quem nasce com alguma deficiência física, seja ela física ou intelectual, infelizmente a fé ali não resolve esse problema. É um Deus limitado. O Deus da CCB é um Deus limitado, um fracassado, um desgraçado. Precisa da boca de homens. Olha os bichinhos aqui no meu pé. O Deus da Bíblia revestiu os seus profetas do dom de revelação. Quando o casal, um exemplo, né? Quando o casal Ananias e Safira vendeu o terreno e se negou a doar uma parte para a igreja dos apóstolos, e eles combinaram de mentir ali para Pedro. Quando um de cada vez entrou ali e estava frente a frente com Pedro, para testar eles, falou assim: Ananias, você vendeu por quanto o terreno? Aí ele soltou a mentira lá. Aí o Espírito de Deus tomou a boca de Pedro e falou assim: ó, Ananias, você não mentiu ao homem, mas o Espírito. Então ali aquele homem caiu duro para trás. A mesma coisa sua esposa. Já o Deus da CCB revestiu os seus profetas de púlpito, esses pregadores que estão nos cursos presenciais online, com o dom da carnalidade. Esses homens não conseguiram prever a chegada da pandemia, não conseguiram prever a chegada da pandemia, não conseguiram prever o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, não conseguiram prever a Guerra Santa, né, que está em Israel. Enfim, parece uns patetas em cima do púlpito. Mandado da CCB. Ó, essa mensagem aqui é para o Ministério em geral da Congregação Cristã e também a sua irmandade. O Deus de vocês é desse tamanhozinho assim, ó, do tamanho de uma formiga, um inútil, não presta para nada, limitado. O Deus da CCB ele é cego, surdo e mudo e aleijado. Um Deus que precisa de dinheiro. Que vergonha. O pior é que eu servi essa coisa por 30 anos, cultuei, não ganhei nada. Sabe por que eu não ganhei? Porque não pedi para ele. O Deus da CCB é mais pobre que nós. Já o Deus bíblico, ele é o Senhor do universo e do céu. É Ele que mantém tudo, ok? Com o seu poder, Ele tem grande poder. O Deus da CCB, ele cria o quê? Rafael, o Deus da CCB, ele cria coletas de intenção. O Deus da CCB, ele cria coletas através de cartão corporativo, cartão de crédito ou débito. Deus da CCB só pensa nisso, ó, mamão. Um Deus que depende do mamão para poder existir. Deus da CCB.